Olá, tudo bom? Vamos ver hoje o que é um número complexo, certo? Qual o conceito de um número complexo? Então, na quinta série, sexta série, a gente aprende o que é um número natural, o que é um número inteiro, o que é um número racional. A gente aprende os conjuntos numéricos. Por exemplo, o número 0, 1, 2, 3, 4, 5, infinito. A gente aprendeu que esses são os números naturais, certo? Os números naturais. Daí então, depois a gente aprende que existem os números positivos e negativos. Por exemplo, -2, -1, 0, 1, 2, infinito, né? Os números inteiros, eles são infinitos, né? São os números inteiros. E aí nós vimos que o conjunto dos números naturais, ele é representado pela letra N. N com esse tracinho aqui, ó. Deixa eu desenhar novamente. É um N, conjunto dos números naturais, e tem esse tracinho aqui. Já os conjuntos dos números inteiros é representado por um Z e esse tracinho. E o que é que acontece? À medida que foram surgindo algumas operações, foi preciso inventar, né, um outro tipo de número. Um número que facilitasse a resolução de algumas operações dentro da matemática que não eram possíveis realizar dentro dos conjuntos dos números naturais, nem do conjunto dos números inteiros, nem dentro do conjunto dos números irracionais, certo? Então surgiu aí, então, o conjunto dos números complexos, os números complexos. E o que são esses números complexos? Ele tem uma forma diferente de escrever, certo? Os números complexos, ele tem uma escrita diferente. Veja só, o número natural e o número inteiro é representado com apenas um algarismo, correto? Apenas um símbolo, ok? O que é que acontece? No conjunto dos números complexos, ele é representado pela letra, tá? Pela letra Z, representado pela letra Z, só que nós não vamos fazer esse tracinho aqui, certo? Nós não fazemos esse tracinho, só o Z. E quando eu represento o número complexo, ele tem uma parte aqui, ó, uma parte real e uma parte imaginária. Veja só, uma parte real. Vamos considerar aqui essas letrinhas como um número, certo? Esse A aqui é a parte real, ou seja, é um número real mesmo, certo? E essa parte aqui é uma parte imaginária. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou tirar essas letrinhas e representar com números, para ficar mais fácil para a gente identificar, certo? Eu vou representar o número Z aqui, ó, sempre Z, tá? Número Z aqui por
2 mais 5i. Presta atenção, este i aqui, ele sempre vai aparecer nos números complexos. Sempre. É ele que identifica, esse i aqui é chamado de unidade imaginária. Esse i aqui, ele vale menos 1, certo? Menos 1. Então, se não tiver essa unidade imaginária aqui, não será um número complexo, ok? Não será um número complexo. Então, quem é a parte real? Ó, a gente viu aqui que o número complexo ele é composto de uma parte real e uma parte imaginária. Agora anota aqui. A parte real é sempre esse número que não tem o i. Parte real. E a parte imaginária é sempre esse número aqui, ó, que vai acompanhar o i. Então, quando eu tenho z igual a 2 mais 5i, quem é a parte real? Deixa eu trocar a canetinha. Quem é a parte real? A parte real é sempre esse número que não tem o i. É o 2. Quem é a parte imaginária do número complexo? Imaginária é sempre esse número que acompanha o i. No caso aqui, 5. Então, o número real, ele sempre vai ser composto dessas duas partes. Ele vai ter a parte real e a parte imaginária. Vamos ver outro exemplo? Vamos ver outro z aqui, ó. Vou colocar agora o número negativo, tá? Menos 4 mais 3i. Quem é a parte real? Ó, a parte real eu também posso representar por A, tá? A parte real e a parte imaginária, B. A parte real é sempre aquela parte que não tem o i, não tem a unidade imaginária. A parte real vai ser quem? Menos 4, ele está negativo. A parte imaginária é sempre aquele número que acompanha este i de imaginário, número imaginário. Quem é? É o 3, ok? Vamos ver isso aqui no exercício? Então, tem uma tabelinha aqui. E eu coloquei 4 números complexos. E aí, eu coloquei aqui, ó, o primeiro número complexo, o segundo, o terceiro e o quarto. Então, qual é a parte que a gente tem que analisar? Depois da igualdade, ó. Depois da igualdade, certo? Então, a parte que eu tenho que analisar é esta parte aqui, ó. Não é a letrinha, não. A letrinha está me dizendo que é um número complexo. Então, qual é a parte que eu vou analisar? Esta parte aqui e esta. E o que é que eu estou pedindo aqui? Eu quero saber quem é a parte real deste número complexo. Quem é a parte imaginária deste número complexo. E eu sei que o número complexo, a parte real, é o A, é essa parte que não tem o I, mais o B vezes I. A parte imaginária é esse B aqui, ó. É o número que acompanha o I. Então, vamos completar a tabela? Parte real é quem? É o 8, ele não tem I. A parte imaginária é o 3. É o númerozinho que sempre está acompanhado com I, o 3. Tranquilo? Nesse outro, quem é a parte real? A parte real é sempre essa primeira aqui, ó. Ela não tem I. Ó, vamos identificar aqui, ó. Parte imaginária é o número que está pertinho do I, de imaginário, certo? Então, parte real, menos 5.
a parte imaginária, ó, quem é que tá pertinho do i? O 2. Tranquilo? Tá dando para acompanhar? Continuando. Parte real, eu sei que é esse primeiro número aqui que não tem i. 12. Parte imaginária é o número que está pertinho do i, ó, i de imaginário. Quem é? É 8 ou é menos 8? É o menos 8, é um número negativo. Ok? Aqui, quem é a parte real? A parte real agora está negativa, tá? Menos 7, não pode esquecer o sinal. E a parte imaginária, quem é que está pertinho do i? Menos 10. Menos 10. Agora vamos fazer o caminho contrário. Eu dei agora o número complexo, a parte do número complexo eu dei a parte real e a parte imaginária. Agora eu vou encontrar quem é esse número complexo, certo? Eu sei que o número complexo eu vou representar por Z, certo? E a primeira parte, que é o A, ó, o A é a parte real e o B é a parte imaginária. Só que eu não posso esquecer que o B sempre vem acompanhado do I, de imaginário. Então, quem vai ser esse primeiro número complexo? A parte real é 8. Meu B tá positivo? Tá positivo, então vai ser mais 3. E não posso esquecer do I de imaginário. Ok? Vamos ver o outro número complexo. Segundo, vou colocar aqui 2, tá? Esse foi o primeiro, esse é o segundo. Quem é o segundo número complexo? Ele está negativo, a parte real. Menos 5. A parte imaginária está positiva, boto mais. Mais 2. E não posso esquecer do i de imaginário. O número complexo 3. Terceiro. Ó, 12 é a parte real. Agora, presta atenção. A parte imaginária está negativa, então eu tenho que trazer negativo, menos 8. Menos 8. E não esquecer do i de imaginário. O número complexo 4. O quarto número complexo. Ó, tá negativo a parte real. Parte real. Menos 7. E tá negativa a parte imaginária. Menos 10. Não posso nunca esquecer desse i aqui, ó, de imaginário. Certo? O i de imaginário. Agora que a gente já sabe qual é a parte real e a parte imaginária de um número complexo, nós vamos aprender algumas operações de adição e subtração. De adição é a continha de mais e de subtração é a continha de menos. Opa, fecha parênteses. A continha de menos, certo? Então, as operações que nós vamos ver é de adição, que é uma soma, que é a continha de mais, e a de subtração, que é uma continha de menos, ok? Então, como é que eu vou fazer? Como é que eu somo ou subtraio dois números complexos? Presta atenção. Eu vou escrever aqui dois números complexos. Z1, 2 mais 3i e Z2, 4 mais 2i. Quando eu quero somar dois números complexos, eu tenho que somar a parte real com a parte real e a parte imaginária com a parte imaginária. Como assim?
A gente viu que a parte real é essa parte aqui, essa primeira parte, né? Então, a parte real é 2 e a parte real desse outro aqui é 4. Então, quando eu quero somar o Z1, ó, primeiro número complexo, com o segundo número complexo, ó, somar Z1 mais Z2. Como é que eu vou fazer aqui? Presta bastante atenção, bastante. Nota aqui, ó. Eu vou pegar o número real, os dois números reais, certo? Quanto é os dois números reais? É 2 e 4. Então, eu vou somar 2 mais 4, 6. Então, presta atenção. Eu estou somando os dois números reais. Eu só posso somar real com real, certo? E o número complexo, o que é que eu faço com ele? Agora eu vou somar os dois números complexos. 3 e 2. 3 mais 2, 5, né? 3 mais 2, 5. Nota que os dois têm o i. Então, 5 i. Ok? Então, somar Z1 mais Z2 é somar a parte real com a parte real. 2 mais 4 deu 6. Depois, a parte imaginária com a parte imaginária. 3 mais 2, 5. E não esquece do i, porque os dois têm i. Agora, vamos ver a subtração, a continha de menos. Vamos ver uma continha de menos. Eu vou colocar aqui dois números complexos. Z1 igual a 4. Tá clarinho esse lápis. Z1 igual a 4 mais 5i. E Z2, o segundo número complexo, 2 mais 3i. A gente vai fazer do mesmo jeito, só que agora é uma continha de menos, certo? De menos. Então, se eu quero uma subtração, o primeiro número complexo, Z1, menos Z2. Como é que eu vou fazer? Não é de menos agora? Vai ser o número real, novamente, com o número real. Só que agora eu vou fazer uma continha de menos, ó. Em cima eu fiz uma continha de mais, porque era o quê? Era de mais a conta, certo? E em cima eu também fiz uma continha de mais aqui, ó. Então, o que é que eu vou fazer aqui, ó? Lápis. 4 menos 2. Então, 4 menos 2 é 2. E agora? Vou fazer com o número real. Essa foi a parte real, certo? Agora, eu vou pegar os outros dois segundos, que é a parte imaginária. E vou fazer também uma continha de menos. Por que de menos? Porque tá pedindo uma continha de menos agora, ok? Então, 5 menos 3, 2. Aqui o sinal é de adição, tá? Porque fica positivo, né? Se eu tenho 5, tiro 3, fica 2 positivo. 2 positivo. Então, não esquecer do i. Não esquecer do i. O que é que eu encontrei aqui? Ó, a adição
eu somo parte real com parte real, parte imaginária com parte imaginária. Na subtração, eu subtraio parte real com parte real, parte imaginária com parte imaginária. Vamos ver mais exemplos? Vou colocar aqui. Z1 igual 8 mais 5i. Z2 igual 3 mais 3i. Eu vou fazer o seguinte. Eu quero uma soma do primeiro número complexo mais o segundo, certo? E nós vamos fazer uma subtração, uma conta de menos com o primeiro número complexo menos o segundo número complexo. Aí o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que identificar primeiro quem é a parte real. Parte real é aquela parte que não tem o i, com parte real. Então, vai ser, ó, se é soma, vai ser 8 mais 3. 8 mais 3. Dá quanto? Dá 11. Somei a parte real com a parte real. Mais. Agora eu vou somar a parte imaginária com a parte imaginária. Imaginário com imaginário. Veja que os dois têm o i. Então, tem que estar igualzinho para poder somar, certo? Então, 5 mais 3. 5 mais 3, 8. E não posso esquecer do i, porque os dois têm i, certo? O que é que eu fiz? 8 mais 3, real com real, deu 11. 8 mais 3, 11. Imaginário com imaginário, 5 mais 3, 8i. Agora vamos ver a subtração. Na subtração eu vou fazer a continha de menos. 8 menos 3, ó, real com real, certo? 8 agora é de menos. 8 menos 3, 5. Agora, parte imaginária com imaginária. 5 menos, olha, a continha de menos. 5 menos 3, dá 2 positivo, né? 2, não esquecer do i. 2i. E é isso. Então, tem atividade. Realizar agora a atividade, certo? Qualquer dúvida, eu estou à disposição.